Não. Olá, bem-vindos a mais um Velha Guarda. Hoje com um convidado muito especial, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim, jurista, funcionário público, jornalista e político português. Mais apresentações não são de facto necessárias. Nascido no Funchal, a 4 de fevereiro de 1943, Alberto João Jardim tomou nas mãos os destinos da Madeira e do Porto Santo em 1978, quase logo após a Revolução de 25 de Abril. Filho único, perdeu o pai aos 11 anos e cedo ingressou no movimento da Mocidade Portuguesa, ainda no Estado Novo. Em 1961, vai para Lisboa estudar Direito, curso que prolonga por alguns anos mais e que vem a finalizar já na Universidade de Coimbra. De volta à ilha, começa a agitar as águas quando, a cumprir o serviço militar, escreve um artigo no jornal Voz da Madeira que irrita profundamente Marcelo Caetano. O tio, então dono do jornal, viu-se obrigado a ir a Lisboa dar explicações sobre o sucedido. Foi considerado o primeiro contencioso de Alberto João Jardim com a República. Em 1978, os dirigentes do PSD Madeira entenderam ser a altura de substituir Ornelas Camacho, então o primeiro presidente do governo da ilha. Imprimir uma nova dinâmica na sociedade madeirense, impulsionar a economia e fazer obra foi o motivo mais que suficiente. Jardim fica 37 anos à frente dos destinos da ilha, até 2015. Senhor Doutor, obrigada por estar aqui Vai-me connosco. deixar, peço desculpa. Muito obrigado pelo vosso convite. Eu tenho que fazer já aí uma pequena Correção. correção. O, o engenheiro Ornelas Camacho é que queria sair, Ah, porque eu fui o cabeça de lista das eleições de 1976, portanto estava uhum. legitimado pelo voto, mas entendeu-se que enquanto a região não tivesse os poderes mínimos autonómicos, as transferências de competências, etc., que eu devia estar no Parlamento, que eu disse ia fazer a grande batalha política e fazer as novas leis que eram necessárias, e pedi sobre o engenheiro Ornelas Camacho, que é uma figura respeitadíssima na região, que aguentasse enquanto eu não passava para o governo. E o engenheiro Ornelas Camacho disse que ficava, mas que não podia ficar por várias razões durante muito tempo. E quando eu fui para o governo, é que o engenheiro Camacho tinha entendido que tinha chegado ao seu limite de tempo, não foi substituição do engenheiro Camacho. Foram tempos conturbados, mas de certeza que tem boas memórias dessa altura, não tem? Eu sabe que a política, sem luta política, não tem piada nenhuma. Sem contencioso, é preciso saber respeitar os adversários e, sobretudo, saber o que se quer e ser honesto com o povo. Eu costumo, quando me perguntam, "Mas como é que você justifica tanta longevidade política e tantas vitórias políticas?" Eu costumo dizer, há duas coisas. Primeiro, tem que se fazer obra, tem que se fazer trabalho, senão põe-nos na rua. Segundo lugar, não mentir, Uhum. não fazer promessas. Quando é sim, é sim, quando é não, é não. Eu, aliás, confesso que fazia um truque. Algumas vezes vinham, mas e a doutor, isto é preciso aqui, nesta freguesia, isto e aquilo e aquilo. E eu não sabia nada do que se tratava. Dizia logo, não tenho dinheiro, não posso fazer, não sei de nada. Mas chegava ao governo e pedia a um dos meus colaboradores, normalmente era o saudoso Carlos de Machado, dizia, você vai a tal freguesia e veja se de facto isto tem necessidade e tal. Depois fazia, se fosse de facto uma coisa necessária. A alegria do povo no dia da inauguração era maior do que se eu tivesse prometido. Eles até diziam, mas eu só estou a dizer que não fazia, mas fez. E Mas fez. fez. Portanto, o efeito psicológico disto ainda era maior do que se eu andasse a fazer promessas. Pegar numa ilha que não tinha quase nada Era a região mais pobre de Portugal. e chegar ao dia de hoje em que estamos aqui sentados, como é que olha para trás? E ainda há pouco ali no café, aqui na Fernando Ornelas, tanta gente do continente que o senhor não conhece, mas que vem consigo. Oh, seu doutor Alberto João Jardim, quero tirar uma O foto que é que, consigo. o que, é que eu. Como é que Olha, vê este eu tempo? seria hipócrita se dissesse que não me sinto feliz. Tenho a sensação que não só fiz, como criei as estruturas que são a base do desenvolvimento que a Madeira está a ter. Eu deixei a Madeira já a um nível de produto interno bruto per capita média da União Europeia.
E hoje, por exemplo, eu deixei em 2015 a Madeira como produto interno bruto de 6 bilhões, hoje, passados 10 anos, está em 7,1, e o atual presidente do governo está a contar com 7,5 bilhões para este ano. Claro que todo este trabalho, que não foi obra minha, não estou a dizer isto para ser simpático com ninguém, porque eu já não vou mais a eleições, não preciso ser simpático com ninguém. Mas esteve aqui, quando eu disse que o madeirense era um povo superior, eu tinha uma certa razão. Porque o civismo do madeirense e a inteligência do madeirense, que tinha dado provas fora da Madeira e, portanto, podia também dar provas cá dentro, foi no sentido de é preciso dar tempo ao Alberto João para ele fazer estas coisas todas que ele quer fazer. E deram-me esse tempo. Por isso é que o Eptácio, não sei se reparou, estava uma senhora a dizer parabéns pelo seu trabalho, e disse, não, isto foi trabalho de toda a gente, os juízes, as pessoas perceberam o que é que se queria fazer. De maneira que uma andorinha não faz a primavera, é um trabalho de todos. Agora, voltando à sua pergunta, o que é que pensa? Sinto-me feliz por ter conseguido fazer o que fez. E foi um bom líder, a verdade é que foi um bom líder. Se foi bom, se foi mau. Não, foi Não um se bom pode líder. agradar a toda a gente. Não se pode agradar a toda a gente. Acho que E a minha, e então um filho único, como eu sou, nem sequer se preocupa com o que os outros estão dizendo. É teimoso e vai para a frente. E eu nunca tive a preocupação de agradar a toda a gente. Pelo contrário, até os que me fizeram oposição ajudaram-me imenso, porque obrigaram-me a ter que explicar e a ter que defender aquilo que estava a fazer. E essa defesa do que eu fazia, daquilo que estava a fazer, dava à população uma certa confiança, porque quando uma pessoa explica aquilo que está fazendo, a população diz, ao menos este tipo sabe o que quer, pode não concordar com os objetivos, não se pode exigir que 100% de uma população concorde com os objetivos. Por exemplo, um comunista ou um tipo de extrema-direita nunca há de concordar com os meus objetivos. Mas ao menos a população diz, ao menos este tipo sabe o que quer. E isso ajudou-me imenso também. Mas também era um líder de proximidade, era muito próximo da população. Eu lembro, por exemplo, nas inaugurações, e ainda hoje é conhecido pelos jornalistas como o Vai Isso, ele chegava, podiam estar 100 trabalhadores, ele começava numa ponta, os primeiros ainda era, olá, como está aí, como vai isso, como vai a família. A partir do meio já era vai isso, já era tudo corrida, vai isso. Era. Mas fazia-se a questão de cumprimentar toda a gente. Eu vou-te explicar o porquê das inaugurações. O porquê das inaugurações. O Padre Martins chamava-me o João das festas. É verdade. Mas tenho a impressão que hoje fazem mais festas. Eu, por exemplo, eu vejo municípios nestes últimos 12 anos não fizeram nada, nenhuma estrutura. O dinheiro foi todo para festas, subsídios e passeios. E vou escrever ainda uma coisa sobre isso e vou dizer quais foram os municípios, alguns até do PSD. Mas voltando a isto, as inaugurações têm uma vantagem. Uma pessoa que está na política, automaticamente vai se isolando um pouco. Está no gabinete, trata só que as pessoas precisam de falar com ele, trata que a classe política, seja do governo, seja da oposição, e corre o risco de se afastar do sentimento popular. E aquelas inaugurações eram fundamentais para eu ouvir o povo diretamente, porque, não sei se repara, se lembram, vocês foram, de facto, jornalistas também nessa altura, e eu lembro-me que ao segundo, terceiro pinho a língua fica solta e as pessoas não escondem nada, já nem fazem cerimónia, e era o que eu queria mesmo, era muito autêntico a dizer o que eu... E aí eu percebia muita coisa, e isso ajuda um político. Esta coisa de só visitar empresas e falar com as pessoas importantes. Nunca fui um presidente elitista. Não, foi sempre os bens de multidão. Deus me livre ser elitista, porque não conseguia mudar a Madeira. Porque a Madeira, em 1974, no 25 de Abril, era uma sociedade, não era só elitista, era feudal. Havia os ingleses, depois havia 3 ou 4 capitalistas ganhando muito poucos. Havia uma classe média que, por ser classe média, julgava-se rica e desprezava os 8,80%, e os 8,80% era mesmo
proletariado, mas proletariado com graves dificuldades. A Madeira era a zona mais pobre do país. Uma das grandes satisfações terá sido levar eletricidade Como às se- casas. foi a primeira Finalmente poder comprar Agora, um isto frigorífico, uma televisão. isto obedeceu a uma estratégia. A primeira coisa a fazer era a energia. Eu não podia educar democraticamente um povo se eles não vissem televisão e rádio. Tenho um incidente com um líder de um partido conservador que me diz: tu estás louco, vais eletrificar a Madeira toda, estes gajos vão ficar comunistas, vão ver televisão. E disse ao contrário, pá, eles depois de verem televisão e ver que toda a gente tem direito a falar, nunca mais querem nem comunismos, nem partido único, nem extremas direitas. Exatamente ao contrário que tu estás a E dizer. foi, Que foi. que é verdade, foi assim. E depois a seguir era as acessibilidades, Exato. que não se podia andar a corta-mato. Quando eu tomei posse do governo, o Jaime Ramos era o meu adjunto e resolvemos ir de carro ver a Madeira, por dentro. Andamos, jipes, corta-matos, é desgraça que foi. No fim, eu lembro-lhe de ter dito: homem, isto das duas uma, ou das três uma, ou a gente põe-se num canto a chorar, porque isto não tem conserto, ou a gente começa a bater com a cabeça na parede, ou a gente foge. Nenhuma das três serve. Não há dinheiro, mas vai-se fazer. E foi, portanto, a quarta opção. Foi a quarta opção. E tinha que ser, por isso é que se fez a dívida pública. Lembram-se do que disseram da dívida pública. Hoje, a dívida pública, o atual governo regional vai amortizando a dívida pública e não se foi a casa de ninguém pedir um tostão para pagar as pessoas. Claro que o orçamento é que paga e amortiza. Mas o problema da dívida pública, porque está bem feita, é por isto, é porque a dívida pública vai sendo amortizada sem as pessoas sentirem no bolso, isto é, não passaram a viver pior, antes vivem melhor, porque eu estava à espera de dinheiro para fazer a vida pública, então hoje andava, Não tínhamos 50% de analfabetos, não tínhamos médicos, tínhamos centros de não podia ser. Uma das grandes vantagens das vias rápidas, eu lembro-me perfeitamente de uma reportagem que fiz com uma senhora que me dizia, quando se fez a via rápida, foi das primeiras ali em Pontos Socorridos, e ela dizia que... Foi até a Câmara de Lobos. Foi até a Câmara de Lobos. E ela dizia que se antes tivesse tido a via rápida, o marido se calhar estaria vivo porque tinha morrido com ataque de coração e chegou demasiado tarde ao hospital. E eu nunca me esqueço disto, do como isto foi importante para as pessoas, mas uma das coisas que se queria também era fixar as populações. As pessoas começaram, não precisavam de sair das suas não foi o primeiro objetivo, porque eu estava-lhes a dizer, primeiro eletricidade, depois acessibilidades, a seguir água e saúde, e depois o resto, habitação, etc. Tudo isto foi planeadinho. Desculpa, agora perdi. Vamos, por exemplo, a importância que era para ser uma das tónicas. Não deixar de desertificar. Ordenamento do território. Não desertificar as nossas aldeias, as nossas... Havia uma forte pressão. Aqui havia um paradoxo. Por um lado, a cidade já estava quase com metade da população do resto da ilha. Exatamente. Mas, por outro lado, tínhamos excesso de pessoas na agricultura. Portanto, era preciso manter as pessoas nas zonas rurais, mesmo que viessem ter outros empregos fora da sua freguesia. E aí, portanto, a necessidade das acessibilidades. E isto porquê? Por um lado fez-se a reforma agrária, foi a única reforma agrária que deu resultado em Portugal. Foi aqui na Madeira. Eu gostava, quando o António Costa era meu colega no Comitê das Regiões, e ele falava do socialismo, dizia, socialista sou eu, amém, que dei a terra a quem trabalhava e que fiz bairros para esses gajos viverem todos, você ainda está lá com bairros da Lata, eles vão lá com essa história da esquerda. E depois gozava a esquerda. Como é que era a sua relação com ele? Ele é uma pessoa simpaticíssima. Ele encaixava todo e ria-se, que as loucuras que eu lhe dizia. Era um bom companheiro. Mas a estratégia era esta. Ter menos gente sobre a terra, mas eles terem saído da terra, mas não estarem a criar pressão sobre o Funchal. Exatamente. E, portanto, só com acessibilidades,
só com médicos, escolas Exato, e todas as infraestruturas necessárias, é que eu podia tirá-los. Porque também, quando se deu a terra a quem trabalhava, nós não podíamos ter tanto minifúndio. Minifúndio, não é? Aquilo é ultra minifúndio, microfúndio. Portanto, mas também, por outro lado, não se podia fazer um emparcelamento Pois. forçoso. Portanto, era criar condições de emprego fora eh, da, da agricultura, do sector primário, agricultura e pescas, criar condições de emprego, aliviar e o próprio funcionamento do mercado, porque havia menos gente sobre a terra, ia haver uma tendência de vender a terra ao vizinho, porque já se estava no outro lado, noutra profissão, então aí fez-se o emparcelamento, normalmente, com o funcionamento do mercado. Olha, foi uma reforma agrária, penso, gostava que me dissesse uma reforma agrária que se tivesse feito em território europeu, ou Sem noutro, grandes conflitos. sem haver um único tiro em cima da terra. É verdade. Como é que uma das... Olha, no Alentejo falavam de reforma agrária. Bem. Aquilo, as grandes propriedades do Alentejo, a maior parte delas, hoje pertencem a estrangeiros. Exatamente. Foi o que deu a reforma agrária no Alentejo. Hoje é uma tendência cada vez maior. Como é que vê os nossos jovens a saírem, apesar das licenciaturas, a saírem do país, porque nós não conseguimos ainda ser apelativos o suficiente para os manter cá? Porque este país vive com uma Constituição que nunca foi referendada pelo povo, que foi feita em condições de pressão incríveis. Toda a gente sabe que teve cercada, que os deputados foram sujeitos a coisa. Toda a gente sabe as loucuras tontas que se diziam nessa altura e que muitas delas estão transplantadas para a Constituição. A Constituição hoje é uma sorda de marxismo, liberalismo, corporativismo. Ora, isto é uma coisa absolutamente absurda. Só um país de loucos é que tem uma Constituição destas. E depois, nunca se mudou a Constituição, porque a partir da normalização democrática, poderes ocultos, entre os quais principalmente a maçonaria, grandes interesses económicos, foram-se apossando dos partidos políticos. Os dois maiores partidos políticos, repara, se quisessem, faziam uma revisão constitucional e punham o país normal. Os dois grandes partidos políticos, não, as pessoas não são estúpidas, sabem que esta Constituição não é um adequado, mas os poderes que estão por trás dos dois maiores partidos políticos usam esta camuflagem deles se oporem, dizer que não conseguem os 2/3 para que tudo continue na mesma. É uma das suas grandes lutas. Sim, eu sempre disse que era preciso o povo ter a Constituição que o fizesse andar. Ora, porque é que o país não andou para a frente, mas relativamente em relação à Europa andou pouco. E então a gente nova que está a ser educada com os impostos do povo português acabam por se ir embora. Repare no caso da Madeira. No caso da Madeira, a grande preocupação, a partir do governo de Sócrates e depois Passos Coelho, eles deixaram cair a Zona Franca. Ora, a Madeira não pode estar a viver praticamente só dependente do turismo. Veja agora, neste caso, o que pode vir a acontecer. Se houver guerra na Europa, vai acontecer o mesmo. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós nem sequer entramos e havia fome na Madeira. Foi na altura que o meu avô montou a sopa do Cardoso. Que ainda hoje existe. Que ainda hoje eu sou presidente da Assembleia, que é uma associação de solidariedade, em particular de solidariedade social. E tem mais gente. Mas volta sempre, esquece, mas é uma associação que não anda nos jornais a dizer que fez e que aconteceu. Mas nota que há um momento muito... Há mais gente a pedir, há mais gente a precisar. Hoje é dois tipos de pessoas diferentes ali. Muitos imigrantes, porque esta política permissiva de se viver à custa do contribuinte para caçar votos obrigou, fez com que muita gente esteja a viver sem trabalhar e que se tenha de importar pessoas para trabalhar, que é uma necessidade. Não sou contra os... Ora, estas pessoas, além da loucura do alojamento local, que tem que ser resolvido, não acabando com o que já está, é preciso respeitar os direitos adquiridos, é preciso respeitar as legítimas expectativas, mas dizer, a partir de um certo momento acabou.
regulando Isto tem que ser, com mais isto tem que ser eficácia. regulado, porque senão a habitação sobe. Imigração e alojamento legal faz subida, a falta de habitação. Os próprios Leva, hotéis devem ressentir-se. leva a maior procura dos serviços públicos, porque o imigrante é uma pessoa humana como nós somos e tem o mesmo direito de ter serviços de saúde, tudo isso. Leva a inflação no mercado, porque procuram os mesmos bens que nós precisamos também para consumir na nossa casa. E isto ainda por cima é agravado pelo turismo de massas, não sei o que é que lhe meteu na cabeça, que fazer aqui o modelo das Canárias e das Baleares, de Maiorca e Minorca, etc. Nós não temos território para isso. Nós temos três vezes a densidade populacional de Lisboa, do continente. E, portanto, nós não podemos estar sujeitos a um processo de massificação. Ora, sucedeu depois uma outra coisa. A certa altura, Portugal começa a ir atrás de interesses estrangeiros da República Portuguesa e começam a cercear as possibilidades do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que era uma coisa alternativa, como a própria universidade, se não tiverem sempre a travá-la, como Lisboa está a fazer, também pode ser algo de alternativo, mas sujeitou-se o Centro Internacional de Negócios da Madeira aos interesses estrangeiros e deixou-se cair o Centro Internacional de Negócios, principalmente as operações financeiras. Isto é, nós estamos hoje num ponto na vida da Madeira que estamos a levar com as consequências de não termos políticas que fixem jovens no território, portanto, estamos nessa mesma situação, mas eu não vejo ninguém se mexer para alterar este estado de coisas. É preciso alterar, é preciso mudar. É preciso mudar. Precisa aumentar os ordenados. Por exemplo, a minha filha tem 10 anos e já diz que quando for grande quer ir para a Austrália porque lá ganha-se muito melhor do que aqui. Sabe o problema? Isso é, ainda bem que me lembrou isso. Ainda bem que me lembrou. Nós hoje pegamos na imprensa escrita, que é que eu vejo mais, e vemos recorde nisto, recorde naquilo, uma propaganda absolutamente ridícula. E depois aumentou, e realmente aumentou o produto interno bruto, o PIB per capita está a aumentar, e bem, quando eu deixei com 21 mil e qualquer coisa em 2015, hoje está nos 25 mil, está indo bem. Simplesmente não há justiça social, o rendimento está mal distribuído, isto é, alguém está a ganhar muito e muitos estão a ganhar pouco com este desenvolvimento. E a habitação é outro problema que foi sempre uma das suas lutas. Mas sabe porquê? Se vocês se lembram, vocês tiveram em muitas inaugurações de habitação. Acho que não havia um ano em que eu inaugurasse qualquer coisa na habitação. De repente, 2015 para cá, e agora também vou falar de 2015, porque eles também descobriram a Madeira e quando não defendem o que hoje é uma coisa até imoral, o PSD não defende o que está antes de 2015. É um partido que se tornou completamente diferente do meu. Como se há uma cisão. Sim, mas provocada por eles, pelos atuais. E só existe 2015 para cá. Sabe que as cisões são importantes? Não é ingratidão, é mediocridade. Sabe porquê? Porque dividindo é mais fácil os medíocres subirem. Estando unidos, a qualidade vai se impor. Aliás, foi isso que me fizeram oposição, porque eu tinha gente no governo que não era afiliada no PSD, eu entendia que o bom para a região era quem fosse os melhores, e depois acusavam-me de eu estar a fazer coisas sem ir buscar pessoas do PSD. E se uma pessoa do PSD fazia a asneira, levavam uma cajadada como levavam outro qualquer. E aí arranjei, eu quando saí em 2015, tinha mais inimigos dentro do PSD do que fora do PSD. Nos partidos da oposição. Sim, mas voltando à habitação, houve aqui um erro terrível. Parou-se durante uns anos de construir habitação social. Habitação social, por exemplo. Parou-se. Eu nem estou a chamar sequer social. É claro que é social com os preços do arrendamento feitos pelo governo, os prédios vão ser coisas. Como é que se fazia? A habitação social não podia nunca ter parado, porque fazer casas, agora estão fazendo o plano de resiliência, o fazer casas
significa aumentar a oferta no mercado e a preços mais baratos que o privado. Portanto, o que é só a partir de mais de 2015 começa-se a sentir esta pressão de falta de habitação? Todos os anos metíamos no mercado habitação que equilibrava os preços. E tinha mais uma coisa que era importante e atrativo. Nós vendíamos as casas aos inquilinos que quisessem ao preço de custo, o que significava comprar também habitação barata. E era lucro do governo. Porque assim, quando um tipo lá em casa tomava a bedeira e partia a porta, não falava para o governo para lhe meter a porta nova. O tipo tinha que pôr do bolso dele. Pelo contrário, fez-se uma coisa. Eu de repente vejo governo e câmaras a subsidiar rendas. Ora, subsidiar rendas é isto: é estar a pagar a pessoas que já pagavam renda, que vão pegar no subsídio e vão gastar noutra coisa qualquer, e o dinheiro foi para beneficiar os que já tinham casas e não se fez as casas Não que se fez, faltavam. nem nunca chegou a Foi ser uma das casas. completamente errada no campo da habitação. Mas o preço também está tão elevado que sem esse apoio ao arrendamento é impossível. Isso pode não ser bem assim, se me permite, porque as rendas só podem ser, as rendas de habitação, não estou falando de rendas para outros fins, as rendas de habitação têm regras para subir. Pois. Claro que há situações anormais de que chegou, ainda temos o imigrante que pede a casa para ver, uma pessoa que herdou uma casa e que não tem outra casa, temos essas situações. Mas as rendas sofrem uma evolução, em princípio, regulada por lei. Isto é o que foi feito, não se justificava ser feito. Como é que vê a situação atual ainda? Ontem tivemos o último debate, novas eleições. Como é que assistiu a tudo isto? Quando há eleições para a Madeira, eu tenho que saber em que partido vou votar. Sempre votei no meu, só 2 vezes é que não votei, mas também não votei no outro. E nem sequer foi para eleições da Madeira, foi para eleições do continente. Não votei no Passos Coelho, obviamente, porque esse homem fez um genocídio social em Portugal, embora hoje os quadros do PSD, que tanto cá como lá, seja toda gente muito afeta ao Passos Coelho. Portanto, fui dessas vezes que não votei no Passos Coelho. Agora, eu estou farto, eu costumo dizer, eu tenho 82 anos e ando a ser introjado há 50 anos. Há 50 anos, quando são eleições para a República, aparecem aquelas avezinhas lá do retângulo a pedir votos para os partidos. Bem, mas depois nos programas de governo põem 6 ou 7 linhas de mau português, de má gramática, de mau tudo, e vão-nos entretendo com aquelas coisas muito vagas. E depois as coisas não andam. Ora, o que tem em causa são direitos dos madeirenses. O direito a ter uma autonomia verdadeira, o direito a ter um poder executivo que possa controlar as forças de segurança interna e governar de facto, o direito a ter um tratamento da dívida pública ao menos igual ao das colónias, o direito a ter um sistema fiscal próprio, o direito a ter uma lei de finanças regionais, o direito a ter uma zona franca que seja exatamente competitiva como as outras zonas francas europeias, enfim, o direito de controlar os aeroportos, que são propriedade nossa. Então o avião, enquanto ainda está com as rodas no ar, é controlado pelos meios, só quando toca com as rodas no aeroporto, é que a Madeira controla. Isto não pode continuar assim, são direitos nossos. E nós não podemos aqui na Madeira passar uma vida inteira a pedinchar. Nós estamos a pedinchar, mas repare, uma coisa que é direito. Estamos a pedinchar uma coisa que já é nosso direito. Foi sempre a sua luta esse direito. Eu não posso estar a pedinchar coisas que são direitos já nossos do povo madeirense. Quer dizer, e os senhores de lá, discricionariamente, não dão, não querem, não fazem, portam-se colonialmente. E agora chegou-se a estas eleições e eu disse publicamente, eu agora dou à vontade, não represento partidos, não represento ninguém, represento-me a mim próprio só. E portanto, meus senhores, se querem que eu vote, os senhores têm que dizer aqui aos madeirenses o que é que vão fazer neste e naquilo. Até agora não disseram. Já pus publicamente, já na televisão já disse por escrito. Se até o dia das eleições eu não tiver respostas para as questões concretas dos madeirenses, quem quiser que se agache, eu chego lá e dou um traço de cima a baixo naquela coisa. Outra questão tem a ver com
Ainda ontem li na Rede X que defende a licença do porte de arma para legítima defesa. Isso tem, portanto, era relativo àquele momento da Eu sei que criminalidade. isso é um tema um pouco melindroso. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso foi levado a um excesso. Pois foi. Porque também não se pode chegar a qualquer tipo, chega a uma loja e compra uma arma como quem compra games para mastigar. Quer dizer, não pode ser assim. Mas repare, nós estamos numa sociedade, até aqui na Madeira, que é uma zona que nós vendemos a Madeira para efeitos turísticos e para efeitos de negócio, em termos, que é uma das nossas grandes, da segurança urbana. e da paz social. Eu quando vejo sábado, em plena manhã, em plena rua 31 de Janeiro, a vir um pateta qualquer com uma arma branca e fazer um assalto, e que vejo que o governo de Lisboa nunca reconheceu ao governo regional autoridade sobre as forças de segurança interna para poder manter a ordem nesta coisa, eu tenho que protestar e dizer em que país é que estamos. Porque, ainda por cima, se um comerciante quiser ter uma arma no seu estabelecimento para se for assaltado, ou eu com 80, eu cá tenho arma em casa, tenho licença de porte de arma, tenho arma em casa. Foi presidente do governo, uma pessoa é política, sai da política, já não tem segurança, também não podiam ter todos segurança, não havia segurança que desse Não dá para tudo, não é? E eu não preciso de segurança. Mas lá matou, porque teve uma carreira com muitos inimigos também. E tenho licença de porte-arma, disse lá. Se vocês vissem a burocracia que é para renovar a licença de porte-arma, o trabalhão que isso dá, eu estou quase a entregar a arma na polícia e fiquem com isso, que eu não estou para me chatear, mas só não o fiz porque também não dou a minha arma ao Estado A português. segurança, aliás, é das coisas que nos preocupa mais. Aliás, e por isso é que deve-se facilitar mais a parte burocrática de se ter licença. Não é também autorizar como os americanos, chega lá e compra uma arma. Não. Tem que haver menos burocracia. Mas atenção, a sociedade mudou muito e principalmente na casa de cada um. Cá estou sossegado, toda a gente se dá bem comigo. Mas principalmente nas empresas onde dá dinheiro, é preciso também deixar às pessoas meios de legítima defesa. Sentirem-se mais seguras, não é? Nós não podemos exigir à polícia que esteja em todo o lado. A polícia não tem meios, nem pode ter. Por muito, mesmo que a polícia na Madeira tivesse 5 vezes o pessoal que tem agora, e a polícia está com sorte. Eu conheço bem a polícia porque eles foram sempre responsáveis pela minha segurança durante os 37 anos de governo. É um pessoal fantástico, excepcional. Agora, não dá para tudo o que é preciso. São humanos, não é? Sim, não dá para tudo o que é preciso. Então, com este agravado de situações, e que o entra aqui torto e cambado, seja pela via turística, seja pela via da imigração. E, portanto, a gente não pode exigir que a polícia esteja em todo o lado. Portanto, as pessoas têm que ter um complemento de defesa para ajudar a polícia. Como é que vê... Nesta altura, cada vez mais se fala no serviço militar obrigatório para defendermos a Europa autodefender-se, armar-se, toda esta situação com a Ucrânia, que já lá vai. Vamos distinguir duas coisas. Vamos distinguir o investimento em defesa e vamos distinguir o serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório é preciso ver que, primeiro, não estamos numa situação ainda que obriga a isso, mas o serviço militar obrigatório tem um problema. É chamar toda a gente para as fileiras, em que hoje o armamento é muito difícil, é muito diferente de quando há 50 anos eu fiz serviço militar. Hoje em dia as coisas são mais sofisticadas. Por exemplo, hoje um navio de guerra tem que ter mais oficiais que sargentos e praças, porque é tudo muito eletrónico, muito sofisticado. Portanto, não está na quantidade de pessoas. Hoje a guerra não se faz com a quantidade de pessoas. Agora, chamar toda a gente para os quartéis é só para gastar dinheiro, ter aquela malta a comer e a beber, estragar material, porque onde se estraga mais material é na instrução, porque as pessoas ainda não sabem lidar com as armas. Portanto, aqui tem que se encontrar um meio termo, ver, perspectivar que necessidades um país pode ter, tendo em conta a evolução que o armamento teve, e não gastar dinheiro à louca. Quanto ao investimento na defesa, o que se passou foi a decadência da Europa. A Europa hoje está decadente.
alimentam uns mitos e uns conselhos que há 50 anos fazia qualquer pessoa ficar vermelha de vergonha até. A Europa quer é consumir, quer é não trabalhar. Porquê é que, entretanto, imigrante na Europa? Porque as pessoas não querem trabalhar. O parlamentarismo europeu, eu sou pelos sistemas presidencialistas como o americano e o francês, o parlamentarismo pelos partidos se aumentarem era comprar votos a torto e a direito, e o dinheiro era para comprar votos. E como é que se comprava votos? Pondo os gajos que nem querem trabalhar a viver sem trabalhar à custa do dinheiro dos contribuintes, etc. E houve uma degradação de facto da Europa. E como o dinheiro era para comprar votos, cheguei a ouvir pessoas dizer: só houve guerra os americanos que a façam. E vivemos debaixo do guarda-chuva. Da América, pois foi, Do guarda-chuva norte-americano. Até que apareceu um tipo que é maluco, como é o caso do Trump, inadequado, precisamente inadequado para ser presidente de um país com a responsabilidade dos Estados Unidos. Mas isso já falamos. Hoje em dia as máfias dominam os Estados Unidos e a Rússia. Exatamente. São dois países dominados pelas máfias. Aparece um tipo qualquer que começa a dizer: não pago mais à Europa, a Europa quer se defender também, entre com o dinheiro passa. Não quer fazer parte E a NATO quer ser E isto que está o sofisticado que é hoje o armamento militar e com os custos que tem o armamento militar, 3% investido do PIB investido na defesa até nem é muito, até não é muito. Não. Ora, havia países que nem 1% investiam, o que é que estavam à espera? E agora está toda a gente a Jesus, se eles entram para aí dentro. A situação é muito mais grave do que as pessoas cá fora têm a noção. Eu estou a dizer isto a tempo. Situação mundial é muito mais grave do que as pessoas imaginam. Consegue imaginar como é que saímos disto? Sem agravamento, sem Temos que guerra? voltar, repare, porque é que isto sucedeu? Se os senhores fizerem uma retrospectiva e se lembrarem do que era a classe política na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial e até o século XXI, vamos ver que tem muito mais categoria que esta medíocre classe política europeia desde o começo do século XXI. Eu trabalhei na Europa no século XX e no século XXI até 2015. E trabalhei em instituições europeias. Lidei com instituições europeias e vê-se a diferença. Portugal, exatamente a mesma coisa. Sabe, o que sucedeu na Europa é o mesmo que sucedeu em Portugal. Arranjou-se uma coisa nos partidos que há jotinhas, que no princípio foi fundamental. Muitos dos meus quadros vieram da JSD aqui da Madeira. Só que a certa altura eu comecei a perceber que já não se entrava por causas, entrava-se por interesses. Por interesses. E hoje temos saídos dessa já mentalidade dos interesses, uns carreiristas a fazer política ativa em Portugal, e na Europa é exatamente o que se passa em Portugal, é exatamente o mesmo que se passou na Europa, e isto justifica a mediocridade a que chegou a política europeia. Onde é que estão os grandes estadistas que a Europa e os Estados Unidos tiveram no final do século XX? Nós hoje, quando tentamos encontrar dificilmente os tristes. Um deles pode ser o Almirante Gouveia e Melo, não é? Que apoia as presidenciais. Um Presidente da República não vai, enquanto tiver em vigor esta Constituição, não se pode, mesmo que seja um presidente, e é o caso do Almirante Gouveia e Melo, ele está fora da partidocracia, não tem nada a ver com a maçonaria. Os partidocratas estão todos nervosos, os tipos dos partidos estão todos nervosos com isso, porque ele de facto não se pode dizer que ele seja um homem do sistema. Eu também sou contra o sistema político e, portanto, em coerência tenho que apoiar um candidato que é contra. Ele não é contra o sistema político, que não é um homem engajado ao sistema político. Eu disse que era contra o sistema político. E, portanto, agora, o Presidente da República, em termos da Constituição portuguesa, não pode fazer grandes mudanças. O problema disto está nos partidos principais do país, que estão dominados por interesses ocultos. E isto eu não tenho receio de dizer. Não tem. Continua, de facto, ativo, com as suas opiniões, escreve livros. Estou a fazer... Já lá vão três, não é? Deve ser o 3, que este vai ser o 4. Não, o primeiro foi o relatório de combate à história da Madeira nos últimos
50 anos. E repare que nem sequer os meus mais radicais adversários se atreveram A criticar. a desmentir uma linha do que está lá, até porque eu tenho os documentos na mão para provar tudo aquilo. Depois, escrevi 2 romances. O tema nacional, que foi o Diz Não, que é, por acaso ofereci esse livro ao Almirante Gouveia e Mel, que é como se muda a Constituição de Portugal sem um golpe de Estado. Mas é romance. Como romance é A Senhora e a Ilha, que foi o terceiro. Que aliás está aqui à frente. A Senhora e a Ilha já é mais a Madeira, o futuro da Madeira, a fundamentação teórica da Madeira. Mas estes 2 foram sob a forma de um romance. Tem que haver sempre um romance de amor, uns beijinhos, umas coisas por meio, porque é para prender o leitor. Ninguém está para aturar uma coisa chata, que ao fim da 10ª página fecha um livro. Agora estou a escrever outro, que se calhar que é também sob a forma de romance. E posso revelar-vos que o título do livro é Independência, Reticências, ponto de interrogação, mas é um romance. E chegam ao fim do livro, vão ver que não sabem se houve independência ou se não houve independência. Fica ao critério do leitor. Tem que ler com muita atenção. Não, eu queria ver se eu lançava para o ano nos 50 anos de autonomia. Mas é um romance, ficção pura. As personagens, se houver qualquer confusão, é mera coincidência. E portanto, vamos ver o que é que isso dá. Até agora tive editoras a nível nacional, porque eu gosto de ter editores a nível nacional, porque eles põem no mercado todo. Embora eu tivesse notado que no segundo livro, porque tem fortes ataques à maçonaria, no segundo livro havia livrarias a se queixar que havia pessoas a procurar o livro e que não estavam a receber da editora. Houve qualquer coisa que eu... Algumas estou aqui as forças ocultas. Que coisa? Porque eu estou aqui deste lado do mar, eu não posso controlar o que se passa do outro lado. O que é que faz no seu dia-a-dia? Como é que é o seu dia-a-dia hoje? Depende de ser verão ou inverno. Normalmente é assim. Este ano tem sido um pouco diferente, está muito frio. Foi um inverno durinho este. Eu, da Páscoa ao fim de novembro, princípio de dezembro, todas as manhãs estou no mar, exceto ao sábado e ao domingo, que esta gente vai toda para lá, me chatear com perguntas e eu quero descansar. E foge, porque senão não tem sossego. Não tenho sossego, mas faço essa vida. De dezembro à Páscoa estou mais resguardado, já não tenho idade para apanhar pneumonias, de maneira que estou mais resguardado. Se tiver bom tempo, ando a pé 1 hora. Se não tiver bom tempo, durmo mais do que nós, Natália. Não, eu ando a pé 1 hora. Durmo mais. Se tiver frio, então caminha com ele, durmo mais um pedacinho. Se não gosta de acordar cedo. À tarde trabalho sempre. Depois do almoço, vou para o meu escritório na Rua do Quebra-Costas e à noite está livre para o que der e vier. Ver televisão. Tem mais tempo para a família agora? Nem por isso. Não, sempre tive tempo para a família, sabem? Arranjam sempre de maneira. Toda a minha família almoça na minha casa. Exceto aqueles que têm coisas que não podem. Que foi sempre muito importante para mim. Porque, sabe, há bocado, quando estávamos a falar das inaugurações, eu dizia que precisava de ouvir gente fora da classe política. E almoçando com a família, a gente ouve os mais novos. Sim. A gente ouve os mais novos. E, portanto, eu estou a ouvir uma geração, eles têm muitos amigos também, e transmitem o que ouvem e coisa, transmitiam. Ainda hoje falam, agora são eles que estão na política, já não sou eu. De maneira que fui sempre muito útil para mim, ao ponto dos meus colegas de governo gozarem. Por exemplo, à quinta-feira, lembram-se a reunião do governo era à tarde? Era à quinta-feira à tarde. E às vezes eu chegava e eles diziam-me no gozo, então que tal foi a pré-reunião de governo? Chamava pré-reunião de governo. A conversa que eu tinha ao almoço com os mais novos, que eu ia cheio de novidades para lhes fazer perguntas. Mas bom. ajudou. Um político não pode viver fechado. Tem que ouvir o povo, tem que ouvir as várias gerações. É um homem feliz. Como? Um homem feliz.
tanto quanto posso, tanto quanto felicidade nunca é 100%. A gente tem sempre problemas, grandes ou pequenos. O que não temos o direito é de dramatizar problemas quando há pessoas com problemas mais Não, graves exato. que nós, que ainda não estão resolvidos. Uhum. Eu tenho, como sabem, eu sou crente, sou cristão de culto católico, e de manhã, quando me levanto, antes de fazer a barba, foi um hábito que me ficou, estou com a pele toda estragada, porque ficou-me esse hábito da tropa. Faço a barba todos os dias, esteja férias ou não esteja em férias. Faço a barba todos os dias. Então, quando eu estou a olhar para o espelho, primeiro agradeço a Deus ter chegado vivo ao dia seguinte. E segundo, eu digo, Alberto, olha para mim mesmo. Tu não te vais chatear com o que estes gajos querem é te ver chateado. E isto é uma filosofia. E isto é uma filosofia de vida que me tem ajudado. Uma das Sim, suas, sim. uma das suas frases era dizer: não disseram mal de mim, olha, é mau Sim, é sinal. verdade. Se É não verdade. dizem mal, Digam bem ou digam Sempre mal, mas desde- importante é que falem. Desde miúdo me ensinaram isso. Uma pessoa de quem não se diz mal, bem e mal ao mesmo tempo, não existe. Não. os seus tempos de universidade Tem- têm acontece segredos, Acontece muitas deve haver uma histórias forma que são de explicar exageradas. aqueles Mas anos foram 9 todos. anos, São não exageradas. foram Não, na universidade foram 8 anos. 8. 8 anos. Mas o que é que fazia? Andava ali Olha, em dentro. Lisboa foi uma farra constante. Pois é. Foi daqui para Lisboa com 17 anos. Pois foi Professora, muito novinho. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Filho único, também viúva. O pouco que o meu pai me tinha deixado dava para não depender da minha mãe. De maneira que foi uma farra. De primeira, eu sei que em 3 anos, no primeiro ano nem livros comprei. No segundo Uma ano, desgraça. no segundo ano, estava numa casa universitária, olha, estava o Chissano, o presidente, depois foi presidente de Moçambique, estava o Lionel Vieira, depois foi embaixador da Guiné em Lisboa e Paris, estava uma série de malta amiga, estava muita malta aqui da Madeira, estávamos 4 ou 5 aqui da Madeira, e aquilo foi uma farra, basta dizer que no primeiro ano, estávamos numa casa universitária da Mocidade Portuguesa, mas curiosamente, a Mocidade Portuguesa tinha iniciado uma experiência de autogestão, nós é que governávamos a A casa. casa. Bem, De maneira, nesse primeiro ano, que eu não comprei livros, em 21 só passou um. Para vocês verem, aquilo que era. no segundo ano, ai, por havia uns lares, umas meninas ali perto. Tinha meninas ali perto, Sim, bem. sim, Senão sim, também sim. a farra não teria tido tanta piada. Sim. Graças a Deus ainda não se estava com aquelas confusões de género que há hoje. Depois, no segundo ano de Lisboa, eu estava envergonhado de não ter feito o primeiro ano, comprei os livros, passei o primeiro ano. Mas fiquei cansadíssimo de passar o primeiro ano, chumbei ler, outra vez estudar. o primeiro e o segundo ano. Estudar. Depois cheguei a uma conclusão, tu aqui na Governas Vida, vais-me Vai a ser para para Coimbra. Coimbra. Que é E pior. então, formei-me em Coimbra, mas ainda tive que fazer as 2 últimas cadeiras do curso no regime, no sistema militar. No sistema Porque fui militar. atrasando. Foi E atrasando. depois aquilo havia o quê? Houve uma altura que até roubavam galinhas, que eu recordo das primeiras sessões. Galinhas. Havia. Não, isto não sei, já era preso. É difícil de contar as coisas porque a Coimbra e o ambiente do princípio dos anos 60 é uma coisa muito diferente do que é Claro. hoje. Não se pode, era preciso, é um pouco difícil explicar aquilo, mas era uma farra também em grande. Eu vi sempre a estilo República, quer em Lisboa, quer em Coimbra. E fez-me sempre muito bem. Há 2 coisas que eu digo que me fizeram bem no meio daquela loucura toda de estudante. Primeiro, conheci o melhor e o pior das sociedades. E fiquei com a preparação de conhecer o que era uma sociedade, uma comunidade, os seus males, as suas virtudes, os seus Foi uma defeitos. aprendizagem. Houve uma aprendizagem. Eu não tive espantado a olhar para o teto. Li muito também, nessa altura, li muito. Portanto, eu costumo dizer, está bem, fui um mau aluno na universidade, mas frequentei e tive A Universidade da Vida. Isso, a Universidade da Vida. Foi para mim muito importante. Quando vem para a Madeira, já Venho para a Madeira no serviço militar. Eu casei em 1969, portanto já levo 55 anos de casado. Diziam que o Albert Joel que era o doido e que era o maluco. mas Mas tem está há mais casamento tempo em estável. casa que muitos. Está há mais tempo casado que muitos. Está há mais tempo casado que muitos. Vim para a Madeira
portanto, casei em 69, foi de lua de mel para Canárias e 15 dias depois de casado foi fazer lua de mel com os sargentos para Mafra. Para Lá foi a lua para de cadete. mel. Lá foi a lua de mel. Bem, fui para cadete em Mafra. Depois, eh, a minha especialidade era ação psicológica, informação e contra-informação. Foi muito importante, uma especialidade que me servia imenso para depois, para a vida política. Aprendi técnicas de propaganda, técnicas de informação, técnicas de contra-informação, etc. Depois, era uma especialidade que se trabalhava nos Estados Maiores, e o Estado-Maior da Madeira não tinha nenhum oficial com a minha especialidade. E como eu era madeirense e era o segundo classificado nacional no curso desta especialidade militar, eu fui colocado na Madeira, só que estava aflito, porque quando éramos alferes, não íamos à África. Eu não fui à África porque era o segundo classificado nacional e, portanto, a mobilização era de baixo para cima. Mas quando não sei como alferes, seguiria-se como capitão. E está a ver o que era eu com 200 gajos no mato a ter que comandar uma companhia no meio daquela confusão. E depois tinha começado a vida, isto é, acabou-se o serviço militar. E a minha sorte foi que o 25 de abril de 74 apanha-me com 31 anos, porque aos 35 ia ser chamado para capitão. Apanha-me com 31 anos e então aí depois a vida mudou completamente. Jornalismo, já Hoje ainda no verão de 74, o senhor Dom Francisco Santana, não sei se gostou de ver o que eu escrevia, pediu-me para ser diretor do Jornal da Madeira. O Jornal da Madeira defendia uma democracia, ao contrário de outros meios de comunicação social, defendia uma democracia e defendia a autonomia. Bem, foram episódios levados da breca, o jornal cercado, mas também gente de Câmara de Lobos com grandes facões de peixe à espera que eles entrassem, para ver se nunca se atreveram a entrar. Montar o PSD, andar a mudar sedes do PSD. Bem, foi um inferno. Também, não é? A Flama, eu tive sempre o cuidado de manter uma certa distância. Embora reconheça que a Flama teve um papel importante, porque aqui na Madeira a Flama não era bem um movimento separatista. Os Açores eram um caso diferente. Sim, sim. E os Açores, havia intervenção da política norte-americana, e eu conto isto no relatório de combate, e os americanos mandaram-me o recado que não queriam cá separatismo aqui. Quer dizer, era aquela tese deles, da boca de Gibraltar para baixo, não queremos chateces. Devia ser o tal Tratado de Tordesilhas que fizeram com a União Soviética. Eu até dei uma descompostura quando os primeiros mensageiros me apareceram, disse, eu estou aqui enrascado a lutar contra o PC. E vocês vêm para aqui com uma conversa de independentismo, não tem nada a ver com isso. Depois um embaixador americano no gozia, você está a ver para apanhar maduros, para ver o que é que nós queremos para a Madeira, mas também não me dizia o que é que ele queria. Mas isto são histórias complicadas. Tem imensas histórias complicadas. Os livros estão ali que ainda podia... Não, isto está no relatório de combate, essas histórias todas, a intervenção dos americanos, etc. E nessa altura, portanto, era um ambiente extremamente difícil, mas era um encanto. Eu estava nas minhas 7 quintas, eu adorei aquilo. O problema é que eu não tinha tempo para a família, às vezes tinha que mudar a primeira página do jornal 3 vezes por noite, porque a revolução era uma coisa, a uma velocidade imparável, tinha que mudar a coisa. A coisa foi de tal ordem que na altura eu lembro-me, minha mulher passada, eu não aparecia para aqui, para ali, não estou partido e faço aqui. Sim, ela ajudou-me imenso toda a vida, hoje tenho que reconhecer isso. Eu costumava dizer que ela era a mais difícil oposição que eu tinha, porque ela sempre foi muito crítica das minhas políticas, de muita coisa, mas era uma crítica em casa. Mas era real. Sim, mas que ajudava-me imenso a pensar as coisas. Mas, por exemplo, o meu filho, o Pedro, chegou a perguntar à mãe, que eram miúdos, claro. A Andreia, a mais nova, nasceu já em julho de 75, que eu chamo a filha da Revolução. De maneira que o Pedro chegou a perguntar, mamãe, o papá morreu, porque eu nunca mais o vi.
Isto é só para vocês verem o que era aquele ambiente, Aquele tempo. o que era viver aquela loucura toda. Hoje, projetos, ainda tem, continua a ser um Universidade homem do Porto ativo. Santo ainda Projetos, é só isto, não senhor me dê vida e saúde, mais nada. A Universidade do Porto Santo ainda funciona? Como? A Universidade do Porto Santo Ainda o mês funciona? passado tivemos Desde uma há jantarada, anos, ainda o mês passado. A Universidade do Porto Santo é no Sim, sim. Areal. Não, fazer Não, isso não, aqui. fazem aqui na adega. Estão a fazer aqui um sinal, deve ser Eu para a estava a gente dizer se que tive calar. só Não, 5 não, minutos. Deve ser para a gente se Só calar. 5 de programa. A família, romantismo. Ainda hoje, acha que com esta vida que teve, houve lugar para romance na sua vida? Eu não lhe estou a pedir, é melhor não falar, não vamos falar de casos, isso não. Escute, Isto não é pergunta que se faz. isso, romances. Mas é um homem Romântico. romântico. Não, sou uma pessoa que, quando gosto de uma pessoa, gosto. Sou amigo dessa pessoa. E aquilo que eu mais sofri na vida foi quando um amigo me metia uma faca nas costas. Dói mais do que o ver 30 ou 40 asneiras de um adversário político. Custa aceitar. No meu código de vida, ingratidão. no meu código de vida, a amizade é sagrada. E, portanto, meter uma faca nas costas do ainda hoje, já para aí uns gajos que metem facas nas costas e que trabalharam comigo. Mas isso eu desprezo, obviamente não. Ainda por cima, quando são doentes, não lhes vou dar trela. Coitados, envelheceram precocemente. Não lhes vou dar trela, obviamente, por caridade cristã. Mas eu costumo, quando me dizem assim, você, o que é que se queixa mais na vida? O que é que sente mais remorso da sua vida pública? Eu costumo dizer, o ter muitas vezes não sabido avaliar as pessoas. Enganei-me várias vezes acerca de pessoas. E ainda hoje o tempo comprova que eu me enganei acerca de pessoas. Seja como for, foi uma vida que valeu a pena e tem com muitos projetos pela frente. Não estou com projetos. Não tem? Vou fazendo. Vai fazendo. Agora vou fazer. Agora anda a Portanto, escrever, agora tem- estou a... Agora tem o. Falta-me o Independência, ponto de interrogação, reticências, faltam-me aí umas 20 páginas escritas à mão para acabar o livro. Maravilha. E agora o conclave. A Madeira, que é Sim. o nosso orgulho, imagina que poderíamos vir a ter um Papa madeirense. Se tivéssemos, afinal, era a demonstração Era a cereja no tese, do bolo. que a tese do povo superior era verdadeira. A cereja no topo do bolo. E era. Depois do Cristiano Ronaldo ter um Papa, eu penso que muita gente ia ter um colapso lá pelo retângulo. Seria muito bom para nós, mas pronto. Já vamos ter o que tivermos e o que interessa é. Estas coisas não se podem ver assim em termos de regionalismo. Claro. Um Papa é por definição universal e a Igreja é por definição universal, e eu não vou dizer que é o Espírito Santo que vai escolher. Sou católico, mas não vou a esse ponto. Mas que aquela gente que está lá dentro do conclave são pessoas de grande categoria, de formação, são elites, estes são elites, é uma elite a sério, e é uma elite de todos os cantos do mundo, principalmente agora que houve o bom senso de renovar o colégio cardinalício com gente de todos os continentes. De maneira que nestas coisas, aliás, metade das pessoas andem preocupadas e quem vai ser. Quem for, tem de ser O melhor. uma assembleia daquelas a eleger, deixa-me descansar, seja eleito. Pronto, São imensos. Alberto Jardim, foi um prazer, foi um gosto José tê-lo foi todo aqui. mel de revê-las, sempre meninas e moças, ainda mais jovens de quando Muito faziam, trabalhado junto. ainda mais jovens de quando faziam inaugurações comigo. Muitas fazíamos nós. Inaugurações comigo, e foi um prazer revê-las. E esperemos que eu tenha esse prazer muitas vezes, e desejo a ambas as maiores felicidades deste mundo, porque ainda estão com muitos anos à sua frente para serem muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Até para a semana.